16 mais 9, 25, extrai raiz quadrada, 5. Esse é o famoso triângulo 3, 4, 5. Só que ainda não conhecemos o ângulo alfa, né? Então, o ângulo alfa vai ser desvendado o mistério do alfa só no final. E agora, o que eu vou fazer? A primeira função trigonométrica é a função seno. Então, como eu expliquei na aula passada, foi definido como sendo cateto oposto dividido pela hipotenusa, são os valores, né? O cateto oposto é o oposto ao ângulo, né? É o Bzinho aqui, e a hipotenusa é o C, fazendo a divisão, 3 por 5, 0,6. Lembrando que este valor é o valor da função seno, né? Aí, em seguida, vimos o cosseno, né? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, é o Azinho dividido pelo C, cateto adjacente é sempre aquele que está colado ao ângulo, né? Perfeito? 4 quintos, 0,8. E aí fizemos a tangente com dois modos, né? Usando a geometria, né? As medidas, propriamente dito, e usando o conhecimento já adquirido de seno e cosseno, tanto faz um pelo outro, nós chegamos então ao mesmo valor, 0,75. Então, o valor da função tangente, 0,75. Então, eu tenho seno, cosseno e tangente. Aí, para eu descobrir o alfa, precisamos da nossa calculadora, né? Só que o ângulo alfa, ele não sai direto, né? Vou precisar usar um recurso de cálculo de função inversa. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho o valor da função, mas eu não tenho o valor do ângulo. Então, se eu fizer uma função inversa, que está escrito aqui, ó, alfa arcosseno cateto oposto pela hipotenusa, isso aqui é a função inversa. Vamos aumentar um pouquinho. Posso fazer pelo seno, pelo cosseno ou pela tangente, tanto faz. Vai dar o mesmo resultado. Então, eu não tenho o valor do ângulo, né? Eu tenho o valor da função. Isso é explicado na matemática básica, é função inversa, né? Quando você estuda imagem, domínio, né? A função, o gráfico da função inversa e por aí vai. Como nós não podemos fazer a revisão de matemática geral, né? Então, precisamos acreditar aqui no que o professor Olímpio fala, né? Então, o meu alfa vai ser o seguinte, eu vou calcular pelo arco seno. Então, o que acontece? Eu coloco aqui dentro do parênteses, cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Que tá definido aqui, né? Ou o valor que eu já conheço, né? 0,6, porque o 0,6 já foi calculado, né? Então, quando eu fizer esta conta na calculadora, aqui, ou seja, fizer este cálculo, vai aparecer o valor do alfa em graus, né? Menos que a calculadora esteja posicionada para dar valor em radiano. Vocês precisam tomar cuidado com isso também. Então, foi isso que eu fiz aqui, né? Eu aperto o Shift, e aí eu aciono o seno, só que não vai acionar a função seno. Como eu apertei o Shift, vai acionar a função aqui sobrescrita, que é a função inversa seno a menos 1, né? Seno a menos 1 é uma maneira de escrever que eu estou calculando a função inversa, tá? E aí, fazendo esse procedimento, eu vou chegar no valor 38.869 em graus. Então, está aqui o resultado. O nosso alfa vale esse número aqui. Perfeito? Vamos lá. Agora, quanto vale em radianos? Fizemos em radiano a partir do conhecimento, né, de que 1 pi radiano equivale a 180 graus. Isso aqui é um conhecimento adquirido também, né? Até vou fazer uma revisãozinha disso aqui já já. Mas eu acho que todos vocês sabem, né, que 1 pi radiano, desculpa, né? 3,1415, né, o valor do pi aqui, equivale à posição dos 180 graus. Como eu tenho 36 graus, então esse 36 vai ser equivalente a uma quantidade em radianos também. Alfa em radianos. Então, fazendo esse relacionamento com os dois conhecimentos, eu consigo montar uma regra de 3, fazendo agora o cálculo, né, multiplicando aqui pelo 3,14,
aparece, então, de fato, o alfa em radianos. Às vezes, a calculadora faz direto, tá? Também tem isso, tá? Precisa descobrir aí uma maneira de fazer. Eu fiz aqui procedimento típico, né? Padrão, para vocês entenderem. E aqui estão, então, as respostas desejadas em 3 casas, né? Conforme eu coloquei no início do exercício. Agora, deixa eu explicar bem rápido o que nós fizemos, né? Posteriormente. Eu vou pular essa parte aqui, né? Para explicar aqui. O que acabamos de fazer foi esse triângulo inscrito aqui em um círculo. Só que agora esse círculo é o círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico, sempre quando nós estudamos, tem raio 1, unitário. Então, quando eu tiver um raio unitário aqui, eu estarei estudando, então, o chamado círculo da trigonometria. Se ele vale 1, então aqui é 1x, 1 no y, menos 1, que está no negativo, e menos 1 no y aqui. A função cosseno, ela é o cateto adjacente, né? Vocês lembram que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a função seno é o cateto oposto. Na verdade, ele deveria estar aqui, né? Mas eu coloquei aqui no eixo do y. Isso significa que o cosseno sempre é dado no eixo x e o seno é sempre no eixo y. E a tangente é obtida traçando uma linha paralela bem na posição 1 aqui e fazendo o prolongamento do raio até a intersecção. Então, na intersecção vai dar uma determinada altura geométrica, né? Vai ser o valor 0,75. Com relação a essa figura, né, apenas falei dos quadrantes, né? Aqui é o 0 graus e 0 pi radiano, aqui é 90 graus e o pi sobre 2 radianos, aqui é 180 e o pi radianos é o que nós usamos, né? E assim por diante. Vamos ver outra coisa também. O que é um radiano na realidade? De onde surgiu a história do radiano? Então, algum matemático, né, vamos imaginar isso aí, algumas centenas de anos atrás, ele definiu o seguinte: se eu tiver um raio aqui, pode ser qualquer raio, tá? Pode ser raio 1, raio 15, qualquer raio. Se eu pegar o tamanho desse raio e fizer o abraçamento na curva aqui, e tendo o mesmo tamanho, né, mesmo comprimento, a abertura do ângulo correspondente é definido como sendo 1 radiano. Tá? Então, 1 radiano é a medida quando este arco tem o mesmo tamanho do raio da circunferência. Ok? Ele se aproxima muito desse valor 57 graus aqui, quase 60 graus, tá? 1 radiano equivale a 57,295 graus, tá? Quase 60, tá? Então, o radiano é definido assim. E aí apareceu uma formulinha, comprimento de qualquer arco, por exemplo, o comprimento desse arco aqui vai ser o ângulo em radianos, aqui em radiano, não é em graus, né? Porque um radiano é um radiano, né? Vezes o raio, tá? Então, o comprimento do arco vai ser esse valor. Então, quando é raio 1, o radiano vai dar 1, né? O comprimento do arco vai dar 1 aqui, né? Ok? Equivale a circunferência com raio 1 e o radiano alfa igual a 1 também, 1 vezes 1 daria 1. Então, por isso que independe do raio aqui da circunferência. Qualquer situação que acontecer, você vai ter 1 radiano quando tiver a mesma medida do raio, tá? Muito bem, vamos lá. Aí, eu expliquei, na verdade, não essa transparência, eu expliquei esta transparência aqui, ó, com uma volta completa. Mas deixa eu explicar, se eu tiver meia volta, eu reproduzir essa transparência depois, vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa daqui, até acredito eu que fica mais fácil de entender. Alguém deve ter perguntado, eu achei por bem produzir essa transparência. Eu tenho meia circunferência aqui, ó, metade da circunferência agora, ó, tá vendo? Então, CM
é o comprimento da metade da circunferência, que é esse arco aqui. Se eu esticar ele e dividir pelo raio, ou seja, CM dividido pelo raio, qualquer que seja, se vocês fizerem esse experimento na prática, pegar uma fita métrica, claro que vai ter os erros devido à leitura, né? Mas se você pegar vários diâmetros, você pega, por exemplo, um campo de futebol, depois pega, por exemplo, a bicicleta, a roda da bicicleta, e assim sucessivamente, cada círculo vai ter um raio diferente, né? Quando você fizer essa divisão, você vai chegar nesse valor, ó, do π aqui, ó. Ou seja, nessa posição 180, o arco vale π radianos. Por isso que surge o número π aqui. Então, agora não pode dividir pelo diâmetro, né? Eu peguei metade da circunferência, então eu vou dividir pela metade aqui do diâmetro, ou seja, pelo raio, né? Então aparece o valor do π aqui. Interessante, se você multiplicar o π vezes aquele 1 radiano, né, em graus, você obtém os 180 graus, tá? Então, é 57 mais 57 mais 57 mais um pedacinho, vai dar os 180 graus aqui, conforme está esse cálculo aqui. Por isso que é π radianos, né? É que eu transformei aqui, passei para graus para dar resultado em graus aqui, né? Aí, na aula passada, eu escrevi aqui o comprimento total da circunferência, que é a volta completa, né? Então, se eu esticar essa linha em volta, por exemplo, de uma roda de bicicleta, e dividir esse comprimento, eu estico, né, o barbante, por exemplo, e divido agora, não pelo raio, porque eu peguei a circunferência completa, eu divido pelo diâmetro. Quando eu fizer essa conta, vai aparecer o valor do π, claro, novamente, tá? Então, aí surge aquela formulinha mágica, né? Comprimento da circunferência, que é o comprimento da circunferência, tá? 2πr, ou πd também, né? Então, isso foi explicado na aula passada, e passamos novamente por isso. E aí resolvemos o segundo exercício também. Eu estou revisando aquilo que já mostramos, né? Tipicamente em livros de geometria, trigonometria, muitas vezes aparecem esses exercícios aqui. Mas não são pegadinhas, são exercícios fáceis até. Basta parar e pensar um pouquinho. Sol provoca a sombra num determinado ângulo, né, de um poste, tamanho da sombra é S, e eu quero, por exemplo, saber a altura do poste, ou seja, eu estou trabalhando com os catetos aqui, ó, cateto adjacente e cateto oposto. Eu não estou preocupado com a hipotenusa aqui. Então, quando eu vou querer resolver esse exercício, eu vou pensar numa das três funções, seno, cosseno, tangente. Então, vamos tentar pela tangente, porque a tangente ela somente envolve cateto oposto e cateto adjacente. Então, foi isso que nós fizemos aqui. Tangente de 25 é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, P sobre S. Fazendo os cálculos aqui, a altura 5,595 metros. Ok? Ah, mas e se eu usar o seno, cosseno? Pode usar, só que vai desencadear um cálculo a mais, né? É uma sucessão de seno e depois você vai precisar usar o cosseno também. Mas dá para resolver também. O mais fácil é partir para o cateto oposto e cateto adjacente, tá? Porque você necessariamente vai ter que descobrir a hipotenusa aqui, para usar seno ou cosseno aqui. Agora, vamos avançar então finalmente. Agora que começaria a nossa aula de hoje, né? Esse é o terceiro exercício. Então, outro conceito super importante dentro do estudo da física que vocês precisam conhecer, vetores. O estudo de vetores, né, álgebra vetorial, é muito importante. Para vocês terem ideia, por exemplo, o efeito da gravidade, a força da gravidade, ela é um vetor, nós não vemos a gravidade, né? Nós não vemos o vento, não vemos o calor, né? Não vemos a pressão, essas coisas nós não vemos e não pegamos, mas elas existem, né? Então, para definir, por exemplo, a aceleração da gravidade ou força da gravidade, né?
a ação da gravidade, a gente usa vetores, uma maneira de visualizar, né, o efeito, né? Assim como força, vetor velocidade, vetor aceleração, vetor momento, tem umas coisas aí. E como é que nós vamos fazer isso? Eu dei aqui o plano x e y e coloquei desenhado vetores, as flechinhas aqui. V1, V2, V3 e V4. Com uma característica interessante, vou aumentar um pouco a figura aqui. O V1 sai daqui e chega até aqui, né? V2 sai daqui e chega até aqui. Então, é assim que nós vamos usar. Eu vou definir vetores através das coordenadas de início e fim, ou seja, origem e destino. De onde eu saio até onde eu chego. Se eu conheço estas coordenadas, eu consigo definir o vetor chamado vetor em coordenadas. É isso que nós precisamos, porque tenho duas perguntas, que são as seguintes. Determinar, né, pede-se o vetor resultante, depois o módulo do vetor resultante. São duas coisas que nós precisamos conhecer. Como é que eu defino o vetor? Como é que eu vou chegar na solução? O primeiro passo é eu escrever cada vetor. Eu tenho que escrever, tenho que conhecer matematicamente o V1, V2, V3 e V4. Então, para fazer isso, eu determino qual é a origem e o destino, né, do vetor. O destino sempre é na ponta da flecha, tá? A flechinha, o vetor, na verdade, não existe fisicamente, né? Nós temos que imaginar ele, né? Então, é isso que está feito aqui. Ele começa em x igual a 2 e y igual a 1, e termina x igual a 3 e y igual a 4. Então, coordenadas 2, 1 e 3, 4. Então, eu sei onde é a origem e eu sei onde é o destino, o início e o fim. Como é que eu escrevo vetor? Usando essa expressão aqui, ó. Destino menos origem, ou seja, coordenadas do destino menos coordenadas da origem. Uma vez que eu conheço como que eu faço, né? Agora é só fazer o cálculo, né? Olha, coordenadas 3, 4 menos coordenadas 2, 1. Sempre na x e y, né? Fazendo subtração, 3 menos 2, depois 4 menos 1. Aqui está, então, a expressão matemática vetorial, né, do vetor V1. Coordenadas em x, coordenada em y. Então, aqui seria o Vx e aqui o Vy. Não tenho o z porque eu estou em duas dimensões, né? Eu não fiz em 3 dimensões, porque dá muito trabalho também para desenhar, claro, e interpretar, porque a minha tela de computador são 2 dimensões, né? Não são 3, pelo menos por enquanto. Se você conseguir entender 2 dimensões, com certeza entenderá 3 dimensões. Então, o V1 está aí, vamos ao V2. V2, assim, eu peguei parte por parte, por exemplo, peguei o V1, né, desenhei ele separado, agora peguei o V2, estou desenhando separado, para facilitar aí as contas, né? Então, o V2 sai daqui, chega até aqui. Então, a origem é x igual a 3, y igual a 2. E o destino dele, ó, x igual a 6 e o y também vale 2. É o que está escrito aqui. Ó. Só que agora eu vou fazer subtração, né, de destino menos origem. 6, 2, menos 3, 2. 6 menos 3, 2 menos 2. Aqui está, então, a expressão matemática vetorial, né, do vetor V2. Nunca esqueça, destino menos origem. Se você fizer o contrário, origem menos destino, o vetor inverte de sentido, tá? Você vai fazer o contrário, você estaria indo em sentido contrário. Então, tem que ser destino menos origem, ok? Vai dar o mesmo vetor, só que com o sinal trocado aqui. Por exemplo, daria menos 3 aqui, né? Agora o V3. O V3 está aqui, começa aqui, termina aqui. Início dele, x4, y menos 5. Destino, x igual a 1, y igual a menos 1. E agora toma cuidado com o sinal. Então, tem que fazer destino menos origem.
eu tenho que fazer 1 menos 1 menos 4 menos 5. Fazendo x menos x, y menos y, 1 menos 4, e depois menos 1 menos menos 5. Então, tem que tomar cuidado com o sinal aqui. Resulta em menos 3, e depois menos 1 mais 5. Finalmente, eu tenho menos 3, 4. Então, aqui está a escrita, né, do vetor V3. Falta só o V4 agora. Aqui está o V4. Ele inicia em x igual a menos 2 e y igual a menos 2. Termina em x igual a menos 4 e y igual a 0. Então, origem e destino está escrito aqui. Fazendo destino menos origem, cuidado com o sinal, né? Vai ficar menos 4 menos menos 2. Depois aqui, 0 menos menos 2. Então, menos 4 mais 2 e 0 mais 2. E aqui está o vetor V4. O resultado é menos 2 e 2. Muito cuidado com a regra de sinal, né? Tá? Então, eu consegui escrever os 4 vetores. Agora, então, eu vou conseguir fazer o vetor resultante. Vetor resultante simplesmente é a soma dos vetores sucessivamente. Tá? Então, aqui aparece uma expressão matemática, diz o seguinte, ó, soma vetor resultante é a soma dos VI. Como eu tenho 4, né? Seria 4 vetores, né? Então, esse Izinho, o índice, ele vai variar de 1 até o 4. Então, somar o V1 mais V2 mais V3 mais V4. Se tiver 5, seria mais o quinto, né? Então, sabendo disso, é porque essa expressão é o que aparece nos livros, né? Tá. Sabendo cada coordenada, então aqui é o V1, que é o V2, o V3, o V4, soma x com x, y com y, vetor resultante, menos 1, 9. Este é o vetor resultante. Mas qual é o significado desse vetor resultante, né? Geometricamente falando. Então, vamos lá. Vocês imaginem que vocês chegaram no shopping, né? Estacionou o carro, começou a andar, né? Chegou na primeira loja, não comprou nada, foi para a segunda loja, não comprou nada, terceira loja não comprou nada, na quarta loja comprou lá alguma coisa. Então você percorreu caminhos os quais você, por exemplo, não teve ação nenhuma. Se você tivesse ido direto para a loja aqui, né? Na última loja, você faria o caminho resultante. Ou seja, você não faria esse percurso. Então, é exatamente isso que acontece. Se você andou daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, é a mesma coisa que você andar daqui até aqui. Por isso que os GPS, né, fazem o menor caminho, né? Eles usam vetores, tá? Mas é outra aplicação, né? Tá? Não importa qual é a estrada, pode ser toda esburacada, mas é o menor caminho, então ele te manda para aquele menor caminho lá. Não quer saber se tem buraco, se, né? Então é exatamente isso, é a soma de vetores aqui. Ok? Então o vetor resultante nós escrevemos ele aqui, menos 1 e 9. Agora, a pergunta B é o módulo do vetor, ou seja, na verdade, é o tamanho do vetor. Aqui, é o tamanho do vetor. Como é que eu resolvo isso? Vamos lá. Tamanho do vetor, na verdade, módulo, é dado por esta expressão aqui, ó, a primeira, né? Mas, como ela está no quadrado aqui, extraindo a raiz quadrada, muitos professores usam essa fórmula direta aqui, ó. Tá? Então, é a raiz quadrada da soma dos quadrados aqui. Como eu não estou em 3 dimensões, o VZ não vai ser usado, é zero, tá? Eu só tenho x e y. Então, eu tenho o meu vetor resultante em x, aqui a coordenada em x, e em y. Em z é zero, né? Adotamos zero aqui. Não tem nada. Então,
menos 1 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, 1 mais 81, raiz de 82, 9,05538. Então, aqui está o tamanho do vetor, seria uma intensidade, por exemplo, o caminho percorrido, assim por diante. Tá? O vetor resultante é isso. Então, é a somatória dos quadrados aqui, né? Depois extrai a raiz quadrada aqui. Tecnicamente, matematicamente falando, isso aqui é chamada de distância euclidiana. E outra coisa, né? Nós, seres humanos, isso já é estudo de vetores, não é apropriado para eu falar para vocês explicar detalhadamente. Mas nós conseguimos perceber até 3 dimensões, né? E se eu tivesse 4 dimensões, W, por exemplo, eu somaria. Se eu tivesse 5 dimensões, eu somaria. Então, o estudo de espaços vetoriais não depende da quantidade de espaços, né? De tridimensional, quadridimensional, 5 dimensões, tá? Eu poderia ter outras variáveis aqui. W, né? K, etc. Perfeito? Então, por isso que estudamos só até a terceira dimensão. Né? Muito bem. Isso é uma curiosidade, tá? A aplicação de vetores e trigonometria será feita, então, nesse exercício aqui. Ó. Vamos analisar aqui a figura primeiro, olha. É o quarto exercício. Tem um gancho. Eu tenho um cabo de aço esticado aqui. E eu tenho um cabo de aço esticado aqui. O cabo de aço 1 faz uma força F1 em um determinado ângulo, alfa 1. O cabo de aço 2 faz uma força F2 em um determinado ângulo, alfa 2 em relação a x aqui, né? E aqui eu estou parafusado, né, em algum lugar, no chão, sei lá onde, né? E o que acontece aqui nesse parafuso, nesse local aqui do gancho? Eu vou ter reações de apoio, ou seja, reações desse sistema de travamento aqui. Então, se ele não sustentar a força, ele pode quebrar, né? Então, ele tem uma reação na vertical e uma reação na horizontal. Então, na vertical eu indiquei no y crescente, né, positivos, e aqui indiquei também para o x crescente, tá? Como sendo reações de apoio aqui, ou resultantes, né? Então, essas forças é que vão equilibrar essas outras duas aqui. Perfeito? Vamos ler o enunciado, então. Isso se chama estática, né? Dado os modos das forças F1, então eu tenho o valor da F1, 250 newtons. O valor da F2, 300 newtons. O alfa 1, 45 graus, alfa 2, 30 graus. Determinar os modos das forças resultantes, F3 vertical e F4 horizontal. Então, eu chamei de F3 e F4 as forças resultantes, na realidade, são as reações de apoio, tá? É o que sustenta o sistema aqui para ele não sair andando aí sozinho, né? Ou quebrar, né? Então, como é que eu faço a estática? A estática é a somatória das forças igual a zero. Então, somatória das forças horizontais igual a zero, somatória das forças verticais igual a zero. Então, esses dois conceitos, na verdade é um só, né? Mas a gente já subdividiu em horizontal e vertical. E se eu tivesse o z também, aí aplicaria também a coordenada z, tá? Sem problema, no tridimensional. Então, eu vou dividir aqui o exercício em duas partes. Primeiro, eu vou analisar a força F1 aqui. Ó. O desenho está aqui. E eu vou transformar essa figura aqui no chamado triângulo de forças agora. Tá? Então, o que eu fiz? Peguei F1, transformei-a como sendo uma hipotenusa aqui. Ó. E F1x, um cateto, chamado cateto adjacente, e o F1y, um cateto oposto. São as componentes da força F1. A componente horizontal e a componente vertical, porque eu vou precisar dessas componentes, horizontal e vertical. Então, eu transformo este sistema aqui neste sistema de vetores. É mais ou menos, vamos voltar um pouquinho.
o que eu fiz aqui, ó. Então, eu andei daqui até aqui, aqui, e o que interessou mesmo foi esse, né? Só que foi o caminho inverso, né? Eu conheci V1, depois conheci V2, assim por diante. Agora, neste caso, eu vou ter que conhecer, descobrir quem é F1x e quem é F1y, porque aqui, a resultante total aqui, né, na hipotenusa, eu já conheço, F1 vale 250 newtons. Então, eu tenho que determinar quanto vale esse vetor horizontal e vertical. Vamos lá. Primeiramente, vamos pegar o vertical, que é o uso do seno, né? O seno é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Na realidade, eu fiz o primeiro seno aqui, que não apareceu aqui. É isso mesmo, o cosseno eu apliquei depois aqui embaixo, tá? Vamos aumentar a figura para cortar aqui o que não precisa. Aqui, agora sim. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui com a vertical, que é o cateto oposto, na verdade, né? Ou seja, eu vou determinar essa componente aqui, ó. Então, ó, é assim, seno de 45 graus é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá? Aí, seno de 45 graus é esse valor, ó, 0,707. A hipotenusa vale 250. E aí, vou descobrir F1y, multiplicando aqui. Quanto que é? F1y, 176,777 newtons, né? A mesma coisa, agora eu vou fazer com o seno, que é o cateto, voltando, né? Eu vou usar o cosseno agora, né? Que está aqui embaixo, que não apareceu aqui. Vamos lá, aqui embaixo, agora ele aparece aqui embaixo. Ficou um pouco misturado, né? O cosseno de α1, cateto adjacente pela hipotenusa. Então, aqui está o cateto adjacente. Então, agora eu vou conhecer quanto vale esse valor, né? Então, vai ser cosseno de 45 é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, está aqui, né? Cosseno é exatamente igual ao seno de 45, porque o 45 é bem, né, na metade, né, do primeiro quadrante, né? Então, dá valor igual para seno e cosseno. E agora eu multiplico por 250 newtons, vai dar 176,777. Agora, por que eu coloquei negativo? Então, é aqui que muitas vezes os alunos, às vezes, se confundem e até erram, né? Então, tem uma explicação para isso. Vamos lá. Então, observe o desenho do F1y. Ele é para cima, então ele é crescente para cima, é positivo. Enquanto que o F1x, ele está orientado para o x negativo. Olha aqui, ó. O x, a orientação do x é para a direita. E esta componente, ela está orientada para a esquerda. Isso é muito importante, muito interessante nesse problema aqui. Se você colocar positivo aqui, vai errar o exercício. Por isso que o estudo de vetores é super importante, a matemática aqui, né? Se errar aqui, compromete todos os resultados depois, tá? Quando eu escolhi o eixo x para cá e o y para cima, eu já defini quem vai ser positivo e quem vai ser negativo. Então, está aqui as componentes da F1, F1y e F1x. Um é positivo, outro é negativo. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Então, se o resultado do cálculo desse um valor negativo, aí iremos inverter. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Então, detalhes, né, perigosos, né, que a gente fala, né? A gente sabe disso. Então, porque quando eu chegar e resolver um outro exercício de outra lista, vocês já vão saber porque eu estou fazendo determinada coisa ali. Por isso que tem que fazer uma revisãozinha aqui, tá? É isso, basicamente. A força F1, ela está orientada nesse sentido aqui, ó. Então, em Y, ela é positiva e em X, ela vai ser negativa, né? Enquanto que a F2, nós já vamos fazer, ela é orientada em Y positivo e também em X é positivo. Já vamos fazer, então, F2 agora, né?
Vamos partir para F2 agora. Aqui está o desenho, então, para a gente desenvolver e calcular F2 aqui em x e y. Pego esse desenho, refiz ele aqui, agora sim, eu vou montar o triângulo de forças, né? Então, F2 aqui, né? O ângulo alfa 2 e as componentes horizontal e vertical, F2x e F2y. Então, repara que ambas, né? Elas resultarão em positivo, né? Tá? O x é positivo crescente para lá e o y crescente para cima, né? Vamos aplicar a primeira função seno, né? O cateto oposto sobre hipotenusa. Vai ser, então, seno de 30 vai ser F2y. Aqui está o cateto oposto e aqui está a hipotenusa. Colocando os valores, multiplicando, eu encontro que F2y 150 newtons, né? Positivo. Agora, valor para o cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, cosseno de 30 é igual a F2x dividido pela hipotenusa F2, cosseno de 30, 0,866, e aqui 300 newtons, multiplicando um pelo outro, F2x 259,8. Então, os valores são diferentes agora, né? E são positivos mesmo. Então, eu tenho as 4 componentes para o F1, 2 para o F1 e 2 para o F2. E aqui está, então, o resultado que eu coloquei, resumindo, né, o que obtivemos. Para o F1 está aqui, para o F2 está aqui as componentes. E agora, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que descobrir quanto vale essa F3 na vertical, né? E quanto vai valer F4. Então, repara que eu admiti que F3 é para cima e admiti que F4 é para a direita, né? Normalmente. Posso fazer o contrário? Posso, né? Como o colega de vocês aqui, o Evandro, comentou. Se eu quisesse inverter, eu posso inverter no desenho, só que eu vou ter que obedecer aquilo que eu planejei, né? Bom, primeiramente eu vou fazer o lado aqui das forças verticais, tá? Então, funciona o seguinte, ó, vou aumentar bem bastante aqui. O que é o que eu preciso para descobrir? Eu preciso usar este conceito aqui, ó, equilíbrio de forças aqui, ó, estática. Somatória das forças na vertical, zero, ou seja, tem uma flechinha aqui, ó. Parece que é flecha, mas é uma flechinha. Então, aqui é todos os vetores verticais tem que dar o vetor nulo, ó. É isso que está escrito aqui. Somatória, soma das forças verticais, igual a zero. Tá? É isso que eu tenho que fazer. Então, eu vou pegar todas as forças verticais, somar e igualar a zero. Muito bem. Vamos ver quais são essas forças verticais. Então, olha só. A F3 a gente já sabe, né? Tem que estar lá, né? A vertical, ó. Aqui eu tenho uma vertical. E aqui eu tenho outra vertical, ó. Então, foi isso que eu escrevi aqui, ó. F1y mais F2y e mais a F3 igual a zero. Só que tem um detalhe importante também. Estou somando vetorialmente. Cada um desses vetores tem o seu módulo. E aí eu escrevi somatório dos módulos ou dos parâmetros aqui, ó. Positivo. Ah, mas e se alguma delas for negativo o valor? Agora, já já a gente coloca, né? Se por acaso aparecer. Então, o F1y vale 176,77. F2y vale 150. E o F3 é aquilo que eu quero descobrir. Passo o F3 para o outro lado. A soma desses dois aqui deu 326. Só que o F3, quando eu passo para o outro lado, significa que eu vou ter que agora admitir que o valor é negativo. Ah, então o F3 é negativo. É para baixo. Então a reação de apoio não é para cima. Se fosse para cima, todo o sistema começaria a subir, né? Andar, a viajar para o espaço, né? Então, ele tem que ser para baixo para sustentar, para segurar, ou seja, estática, né? Manter a estática. A estática é quando está parado, né?
Então, na verdade, se eu tivesse escolhido esse vetor aqui para baixo, apareceria já, logo de imediato aqui, um sinal negativo aqui, ou aqui, né? Aí já ficava certo, né? Então, a F3, na verdade, ela é invertida, ela é a força de ação ou reação, né? Ela é para baixo aqui, ó. Agora, vamos trabalhar com a F4, que é a horizontal. Vamos aumentar bastante, novamente, a técnica aqui, ó. Eu tenho que fazer o quê? Somatório das forças horizontais, ou dos vetores horizontais, todos eles igual ao vetor nulo. É o que está escrito aqui. Soma das forças horizontais igual a zero. Só que é vetor primeiro, né? Então, eu somo todos os vetores horizontais. Ó. O primeiro vetor horizontal, o segundo vetor horizontal e o outro vetor horizontal, que vai ser a reação de apoio, na verdade. Todo mundo igual a zero. Na realidade, faltou uma flechinha no zero aqui, porque na verdade é zero vetorial, né? Se aqui tem vetor, aqui tem vetor, aqui tem vetor, aqui teria que ter um vetor. Aqui em cima está certo. Aqui faltou eu colocar uma flechinha aqui, mas isso não compromete nosso resultado. Agora eu escrevo os parâmetros, ou seja, quem é quem, né? Seria o módulo, né? Mas eu não tenho ainda o valor aqui, agora sim vou pôr os valores. Quando eu for colocar o valor, agora vai aparecer o sinal negativo aqui para esse aqui, o verdadeiro valor dele, né? E o F2x está aqui, e o F4 está aqui, tá? O F4 passa para o outro lado, vai ficar negativo, agora somo esses dois aqui, resulta em 83,03, ou seja, F4 também é negativo, também deu negativo, resultou em valor negativo. Então, ambos, né, o F4 na verdade é para a esquerda e o F3 é para baixo, essa que é a realidade. Fazendo isso assim, eles vão dar a estática, vão sustentar o sistema, né? Agora, outra coisa, Newton, né? Quanto que é 250 Newton, etc. Então, para eu descobrir quanto vale em kgf, eu divido por 9,8. Então, 326 newtons dividido por 9,8 vai dar negativo, né? Claro, 33,345 kgf. Então, tem uma noção mais exata, né? Do valor da força aqui. kgf é um pouco mais simples para nós, né? Entendermos, né? A mesma coisa o outro, dividido por 9,8, fornece 8,472 kgf, né? Negativo também. Transformar de Newton para kgf, a gente divide por 9,8. Se eu fizer o contrário, passar de kgf para Newton, aí eu tenho que multiplicar por 9,8. Muito bem. Aí está, então, o quarto exercício, né? Respostas aqui. Agora vamos fazer o quinto e o último exercício. Deixa eu consultar o horário aqui. É bem rápido a aula de hoje. 50 minutos de aula, né? Aqui é dado, então, uma função chamada polinômio. Isso aqui é um polinômio, né? Do segundo grau, grau 2. Na realidade, é uma parábola, né? Uma parábola, isso aqui. Uma função do segundo grau. Encontre as raízes e desenhe o esboço do gráfico. E isso é interessante para nós quando estudarmos balística, tá? Cinemática, depois a balística. Ok? Importante, tá? Então, tem uma funçãozinha aqui, bem simples, para a gente descobrir as raízes e desenhar o esboço, não o gráfico completo, mas o esboço. Como é que eu descubro as raízes? Famosa Bhaskara, né? Primeira coisa que vocês têm que lembrar, para quem já esqueceu, né? Identificar esses coeficientes, Azinho, Bzinho e Czinho. Então, eu escrevi aqui, ó, o Azinho é menos 1, Bzinho igual a 1, Czinho igual a 2, tá? Já identifiquei. Em seguida, você vai calcular o famoso delta aqui. Delta é b quadrado menos 4ac. Então, mantendo o sinal, né? Cuidado com o sinal positivo e negativo. Então, vai ser b quadrado, 1 ao quadrado, 4 vezes menos 1 e vezes o 2. Isso resulta em 1 mais 8. O delta dá 9. Então, o delta é um valor positivo, né? Maior que zero. Já sei que tem raízes, né?
É uma das coisas que a gente aprende aí, tá? Como é que eu descubro agora as raízes? Eu vou fazer menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Só que eu fiz dividido em duas partes. Eu fiz em duas partes. Somando o raiz de delta e aqui subtraindo raiz de delta. Então, x' e x duas linhas. Então, menos b mais raiz de delta sobre 2a, menos 1 mais raiz de 9 sobre 2 vezes menos 1, vai resultar em 2 dividido por menos 2. Primeira raiz vale menos 1. Agora vamos partir para a segunda raiz, sinal negativo aqui. Menos 1 menos raiz de 9, dividido por 2 vezes menos 1, vai resultar em menos 4 dividido por menos 2, menos com menos dá mais, outra raiz, 2. Então, eu tenho duas raízes. Já achei, então, as duas raízes da minha função. Bem simples, né? Isso aí não requer muita dificuldade, né? Muita habilidade. Agora, vamos ao gráfico, né? Vou pegar aqui em cima primeiro, né? Então, aqui está a função básica, né? Vamos analisar, olha. Azinho x² bx mais c igual a zero. Então, quando eu quero resolver uma equação do segundo grau, a gente faz esse procedimento igual a zero, né? Na verdade, né? Agora, como é que funciona a quantidade de raiz, o formato do gráfico? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, ó, analisar esse coeficiente A. Se ele for positivo, a parábola é de boca para baixo. Opa, volta a fita aqui. Se ele é positivo, a parábola é de boca para cima. Agora sim, se ele é negativo, a parábola é de boca para baixo. E se for igual a zero? Se for igual a zero, desaparece esse fator x², aparece uma equação do primeiro grau. Então, já não é mais parábola, né? Então, só quando existe o azinho maior que zero, né? É diferente de zero, desculpa. Agora que eu sei quando ele é de boca para cima e de boca para baixo, vamos desvendar o mistério aí da quantidade de raízes, né? A quantidade de raízes está atrelada ao valor do delta. Se o delta for maior que zero, fornece duas raízes, tanto nesse caso boca para cima, como nesse caso boca para baixo. Se o delta for igual a zero, as duas raízes são iguais. Mesma coisa, ou de boca para cima ou de boca para baixo. E se esse delta for negativo, você cai no chamado campo complexo dos números, então não existem nos números reais as raízes. Na verdade, não vou entrar nesse detalhe, tá? Existem raízes, mas não no mundo dos números reais, apenas nos números complexos. E aí é uma coisa que nós não vamos estudar aqui, tá? Os números complexos são muito úteis na eletrônica e na eletricidade. Perfeito? Para quem já fez um colégio técnico, assim, um nível médio tecnológico de eletrônica ou eletricidade, sabe o que eu estou falando. Os números complexos são interessantes principalmente nessa área aí, em outras áreas também. Bom, não é o nosso caso, então não existem raízes, ou seja, a parábola não intercepta o eixo do x aqui. E a mesma coisa a parábola de boca para baixo. Agora basta eu descobrir qual é o resultado para o meu exercício aqui, né? Vamos lá. O azinho vale menos 1. Então, azinho menos 1. E o nosso delta resultou em 9. Então, o azinho é negativo, a parábola é de boca para baixo. E o delta é igual a 9, então eu tenho com certeza duas raízes, que foi o que nós encontramos. Então, aqui está o esboço do gráfico. Parábola de boca para baixo. A primeira raiz está aqui no lado negativo e a segunda raiz está aqui no lado positivo. E a parábola é assim. E aí está resolvido, então, a nossa lista 1 termina aqui, né? É uma revisão breve, tá?
E depois, já, né, vou passar essa lista para vocês fazerem. Então, é importante que vocês entendam o seguinte: eu resolvi uma lista, e a lista chama lista didática. Agora, vocês vão resolver a lista que é chamada para nota, certo? É a mesma lista, só que muda os valores. Não dá para ver muito bem, mas, por exemplo, aqui ó, o Azinho vai valer 8 e o Bzinho 5, né? Nosso caso era 4 e 3, né? Então, muda os valores para vocês treinarem aí. E tem prazo para entregar. Se entregar atrasado, eu recebo, mas eu diminuo metade da nota. Por que será, hein? Deixa então interromper o compartilhamento, voltar aqui na sala de aula do professor. Já volta aqui. Tá voltando, espera que já vai voltar aqui. Tá ativando. Ah, voltou. Então, antes de eu encerrar essa gravação, deixa eu esclarecer bem, hein, tá? Que pode entregar atrasado? Pode, mas vai perder ponto. Por que será que o professor quer fazer isso, né, com os coitados dos alunos, né? Na verdade, não é maldade, não, é forçá-los a acompanhar o curso, porque é um curso remoto, né? As aulas são remotas, e se eu estivesse na sala de aula, eu estaria acompanhando vocês, né? Sabendo, às vezes até da dificuldade, né? E seria diferente. Então, para forçá-los a entregar a lista, mesmo que, olha, honestamente, né? Você vai, às vezes, copia do colega que o colega resolveu, ou então os dois estão resolvendo juntos, né? Porque o resultado é o mesmo, mas tem que estar com a sua letra, né? Com o seu nome lá, a lista de exercício. Aí tudo bem. Agora, se entregar atrasado, 50% da nota, tá? Então, vou parar a gravação. Deixa eu ler antes aqui. Eu já vou parando e depois eu respondo as dúvidas aí, tá? Para não ficar muito extenso aqui o vídeo. Vamos parar então. Voltaremos a gravar lá na semana que vem, tá? Pronto. Então, a aula gravada já encerrou. Agora, deixa eu ver aqui as dúvidas aqui. Amanda, né? Mas essa é a resolução de que tiramos da existência da gravidade, porque ou porque o esquema está no eixo Y negativo. O eixo Y normalmente é adotado para cima, né? Ah, sim, prof, eu perguntei isso porque o gancho, ele tava com o plano cartesiano no meio. E aí a força, ela ficou negativa para baixo, né? O gancho ele está. Eu queria saber se a força é negativa. O gancho ele está no chão, por exemplo, né? Está diferente do que nós costumamos ver, às vezes está no teto, né? Mas é assim, Que a gente a minha internet caiu. o eixo Y normalmente é apontado para cima, né? Para as nuvens, e Uhum. o efeito da gravidade é para o centro da Terra, né? Então, vai aparecer menos G, né? Muitas vezes, é por causa disso. O G com uma Tá, pontinha entendi. em cima, indicando que ele é negativo porque aponta o vetor para baixo, né? Tá? Tá certo, tá certo. Certo? Bom, agora vamos combinar o seguinte. Eu dou prazo de 2 semanas para fazer, já vamos colocar para vocês, né? Hoje é dia 11, aí vai ser dia 25, né? Dia 25. Então, dia 11, depois 18, 18 mais 7 dá 25. Então, a data da entrega dessa listão vai ser dia 25. E eu vou colocar. Vou fazer isso já aqui, só vai aguardando aí que eu vou fazendo aqui, já vou explicando. Então, vou deixar ligada a câmera. Eu vou aqui na. Arquivos. Eu vou abrir uma pasta lista 1 aqui. Já tem uma lista 1 aqui. Na verdade, já tem a pastinha listão, só tem os slides, não tem, na verdade, o que vocês precisam fazer.
Agora sim, eu vou pôr o arquivo para vocês resolverem, né? Aqui está, agora entrou aqui, então, lista 1, revisão. Então, tem 2 arquivos, tem os slides, que eu usei para explicar, e agora tem, então, a lista 1 verdadeira para vocês começarem a resolver. O prof, você vai abrir uma tarefa? Eu vou abrir a tarefa, mas Tá certo. deixa eu mostrar como é que é o arquivo em PDF para vocês, para poder explicar, então. Vamos lá, espera um momento que eu vou compartilhar, então, com vocês essa lista aqui, quer ver? Vocês vão saber como que é a cara dela, né? Para ir acostumando, né? Porque o professor Olímpio, às vezes, pode fazer alguma coisa que vocês ficam em dúvida, né? Vou compartilhar aqui o que eu tenho na minha tela para vocês verem. Só um minuto aí. Tá chegando aí. Deixa eu compartilhar. Compartilhar. Não é a lista de presença, né? Eita, nós, hein? O professor compartilhou errado aqui. Eu acho que eu compartilhei errado o procedimento aqui. Agora sim. Parece que agora eu vi direito aqui. Não estou enxergando bem. Então, é assim, ó. Deixa eu aumentar aqui. Olha, aqui está didático, né? Então, esta eu resolvi. Vocês vão ver aí, ó, didático. Né? Por exemplo, aqui é o 4, aqui é o 3. Então, eu resolvi. Aí, na página 2, aparece a lista de vocês, ó, para nota, tá vendo? Para resolver. Tá bem claro aí, né? Inclusive, os valores mudam. Agora é 8, agora aqui é 5, né? E todos os outros valores vão mudando. Então, é apenas para vocês acompanhar o que eu fiz trocando os valores. Simples, tá? Não tem segredo. Perfeito? Deu para entender, né? Ok, vamos para compartilhamento. Então, agora eu vou jogar lá nas tarefas o prazo, né? Então, vou ter que ir lá nas tarefas, já deixar isso aí estabelecido para vocês. Vamos criar uma tarefa nova aqui, que é a lista 1, revisão. Professor, Sim? aí como é que faz? A gente vai tirar foto, Isso, se vou só explicar. deixar o Vou resultado, como é que é? explicar, já já. Já vamos explicar isso aí. Então, data da entrega, dia 25 até meia-noite, né? 25 é daqui 2 semanas. Está atribuído aqui. Agora vamos responder a pergunta aí, como é que a gente faz, né, para entregar. Vou voltar aqui à minha sala de aula. Está voltando aí. Espera um pouquinho, está voltando voltou a câmera agora. Então, para entregar. Tem aluno que gosta de fazer assim as coisas em PDF, às vezes em Word, né? Pode fazer, dá trabalho, mas pode fazer. Até é bom para praticar. Tá? Mas isso eu vou escrever também e deixar claro. O ideal para vocês, né? É vocês fazerem à mão, papel, borracha, né? Com uma boa caligrafia, para não deixar dúvida, né? Não fazer muito fraquinho. E aí bate uma foto. Uma foto não de boa qualidade, mas de excelente qualidade, tá? Para que eu não tenha dúvida, né, na hora que eu for olhar. Então, às vezes tem sombra, vai bater foto, esquece o flash, fica a sombra, né? Não dá para eu ler. Isso acontece muito, né? E também manter na vertical, tá? Porque às vezes a foto ela vem na horizontal e eu tenho que reverter ela. Se todo mundo mandar revertido, imagina o trabalho que a gente tem também aqui. Demora, né, para fazer essa troca, né? Então, eu peço encarecidamente esses cuidados aí. Então, pode bater uma foto
de excelente qualidade, não é de boa qualidade, é de excelente qualidade, viu? É a exigência aqui minha. Mas tem um motivo, né? Eu, quando eu vou bater foto, esqueço e às vezes não dá nem para ver o que é que foi fotografado, e a gente sabe como é que é. Então, vocês façam no papel mesmo, tranquilo, sem embelezamento, não tem problema. O importante é que vocês aprendam, né? Agora, aqueles que gostam, né, de fazer assim, em arquivos e deixar bem registrado, não tem problema. Também tem alunos que fazem, viu? E, claro, não esquecer da caligrafia. Eu acho que deu para entender, né? Ok? Deu para entender? Aí, uma dúvida, professor. Por exemplo, não deu para tirar foto de boa qualidade, Hum, mandou revertido e tal. hum. Perde ponto? Não, tenta escanear. Alguém está falando, pode escanear? Pode escanear. Escaneia e passa em PDF também, sem problema. O sistema abre, né? Pode fazer escaneado. Tá? O nome, né? Às vezes aparece lista sem nome, a gente identifica que é tudo, né? Mas no prazo, né? Preferência no prazo aí. Ó, se atrasou 10 minutos, não perdeu o prazo. Atrasou meia hora, não perdeu o prazo. Mas começar a atrasar 2 horas, 3 horas, 4 horas, aí perdeu o prazo, né? Porque às vezes o sistema você deixa para a última hora, né? E pela lei de Murphy, né? Vocês sabem que funciona. Se algo vai dar errado, então vai a probabilidade de dar errado e aí dá errado. Para a internet, né? Dá um piripaque qualquer, então aí atrasa 10, 15, 20 minutos, até nem considera. Agora, atrasar muito tempo é porque aí realmente foi deslize, né? É isso. Pode escanear com o app do scanner e salvar a foto? Pode salvar a foto escaneando em PDF, tá? É a melhor forma que vocês acharem aí, tá? É isso aí. Não tem muito o que fazer, né? De explicar, dar maiores detalhes, né? Para vocês treinarem aí, né? É isso aí. A aula de hoje é até aqui. Se estivesse em sala de aula presencial, esse horário ficaria então para vocês irem resolvendo já a lista que eu passei. Então, eu prefiro dar um passo gradativo, né? A próxima aula eu começo a lista 2, já, tá? Certo? Alguém mais? Tranquilo. Hã? Tranquilo? Tranquilo. Olha, para ser bastante sincero, se vocês entregarem as listas no prazo, praticamente com as listas, vocês já vão ter dado um grande passo, né, para a aprovação aí. Porque eu sou professor de física e do curso de jogos já fazem mais de uma década. E a experiência mostra que os alunos têm medo de física, né? Não tem que ter medo, não. Em primeiro lugar, vocês, na verdade, não estão na área exatas, não estão estudando matemática, física, engenharia. Vocês são de uma área, tecnologia, claro, mas das artes, né? Então, a preocupação maior na profissão de vocês é fazer um jogo artístico. Eu sei disso, eu tenho consciência disso. Entretanto, né, tem esses amargos aí, né, esses de sabores, né, que a física, por exemplo, é um obstáculo aí para muitos. Então, não desistam, vão em frente, enfrentam a dificuldade, não tenham medo, que tudo vai dar certo. Faça a lista. Essa é a dica que eu deixo. Faça as listas, né? Façam as listas. Gente, ainda bem que tem uma aluna que gosta de física, aí eu já fico mais alegre aqui, né?
Tranquilo, prof. Eu gosto de física mesmo, porque eu lembro que as pessoas iam mal na escola e eu dava umas aulas particular para elas aprenderem Ah, então você vai dar aula física. particular para os Mas eu colegas. gosto mais de eletrônica. Eu vou falar que eu gosto mais da parte da eletrônica hoje. Antes eu gostava mais da parte de cinemática, né? Dos bloquinhos que a galera vê. Hoje eu gosto mais de eletrônica, na parte da Tá. física. Aham. A parte de eletrônica, eletromagnetismo, né? Ah, é interessante. É a vida de quem trabalha na computação, né? Eletrônica digital, né? Mas Computação. eu fiquei feliz de saber que a gente vai ter um pouco de balística. Eu acho bem legal, um tipo Aham. de matéria bem legal. Eu acho da hora. Eu preparei um exercício de balística, é bem simples, né? Na hora que chegar a aula certa, a gente explica, né? Mas a balística é a balística tradicional que nós vamos mostrar aí para vocês. Eu vou comentar aqui uma coisa com vocês, depois eu falo novamente, quando entrar em balística. Aqui é só para a gente conversar um pouquinho, né? A balística real, ela é muito complicada. Eu trabalhei, falo para vocês, eu trabalhei como engenheiro de munições, armamento, né? Um tempo, já faz um bom tempo, e a gente praticava na realidade mesmo, vamos falar de tiro ao alvo, né? Na verdade, a gente fabricava munição na fábrica, né? Eu não, mas e depois ia fazer os testes. Aí sim a gente fazia o teste real na prática mesmo, né? Só que essa prática envolvia grandes distâncias, né? Às vezes 1 quilômetro, às vezes 2 quilômetros, às vezes 3 quilômetros, né? É tiro de equipamento bélico mesmo, né? Militar. E aí a balística envolvia, olha só, a temperatura ambiente, a altitude, se estava fazendo sol, se tinha nuvem, se o tempo estava úmido ou estava seco, a velocidade, a direção do vento, tá? E mais alguns fatores que eu esqueci. Então, tudo isso aí faz parte da balística, só que essa balística ela envolve muitos parâmetros, é multiparamétrica. Mas a nossa balística da nossa aula de física, ela vai ser a tradicional, a simples, aquela que não envolve tantos fenômenos assim. Mas é só para vocês saberem, né? E a realidade é uma coisa, né? Então, quando a gente vê esses filmes, existe mesmo, né? Os drones, né? Que atiram, etc., e acertam o alvo, né? Muitas vezes é uma realidade virtual. Agora, na prática mesmo, a coisa é complicada. Para você acertar um alvo a longa distância, às vezes 2, 3 tiros, né? Não é na primeira, né? Tá? É assim que funciona, né? Muito bem. Ah, com certeza, professor. Para Bacana, quem prof. joga. Pode falar, Amanda. Fala. Não, eu ia falar, bacana, que é legal. É mó difícil pilotar um drone, fazer ele subir já é difícil, imagina tirar dele. É mó Então, trampo. o drone vai ter que se estabilizar primeiro, né? Ficar numa posição estável, estática, e depois que ele conseguir isso, vai tentar fazer o lançamento, né? Eu não faço ideia, quer dizer, eu faço ideia, mas eu não conseguiria calcular tudo isso. Tem que estudar muito, né? Tem que ter muita tecnologia. Aliás, essa é uma das diferenças. Ó. Nós somos brasileiros, nós temos essa capacidade. Infelizmente, o Brasil não consegue atingir esses níveis de tecnologia, né? Então, é isso que vocês, né, na verdade, né, jovens, tem que tentar mudar. Trazer de volta a tecnologia para o Brasil, porque nós somos apenas usuários, né? Nós temos que desenvolver a tecnologia aqui. Tem algumas áreas que estão desenvolvendo, a gente sabe, né? Mas uma grande parte, tudo é feito em outros países. Né? Será que tem fábrica de drone no Brasil? Eu não tenho, talvez não, acho que não. Né? Não, acredito que ainda não tenha uma fábrica que né, desenvolva. Fazer drone não é difícil, prof. O problema é fazer o drone Hum, o preço que a gente precisa, né? é Construir o verdade, drone não é uma coisa. é Porque verdade. eu trabalho num lugar que tem aula de drone. A Ah, gente, a gente ensina as crianças a fazer o drone.
Não eu, né? O professor que faz. Tá certo. O que acontece é que não tem a peça barata aqui de algumas coisas, bateria, né? Não tem uma indústria desenvolvida para isso, né? Então, os drones são de giz, né? Os drones robustos são de giz. A gente pode Então, fabricar qualquer tipo de drone. O problema é voar com o drone, porque existem várias leis, né? Você não pode sair voando com drone. dá, Você pode claro. voar com drone de criança, tal, para jornalismo, né? Mas você tem que ter uma licença tipo, para voar. Agora, fabricar de fato não tem. Tem como fazer o drone aqui. A gente consegue fazer drone tranquilamente, porque é uma tecnologia aberta, né? Open source. Mas ele é muito caro para fazer aqui. Muito caro. Não tem uma indústria de drone, é difícil. Não sei se vai ter tão cedo. Isso, a Amanda está falando umas coisas interessantes aí. Se vocês perceberem, né? Tem patentes, às vezes, por fazer bateria. De repente, você tem que construir a sua bateria, você vai ter que desenvolver, não sei, estou chutando aqui, tem que desenvolver uma técnica de fabricação de bateria. Já vai custar horrores. É mais fácil comprar a bateria pronta. Muito bem. Então, você vai trazer a bateria, não sei de onde, né? Coreia, não sei. Aí as hélices, né? As hélices têm que ser balanceadas. Aí tem um motorzinho elétrico, tem que ter uma longa vida, né? Longa duração e já ter sido testado muito tempo para ele garantir a qualidade dele. Quando juntar todos esses fatores, né, é inviável, né? A fabricação, porque se torna muito. Ela falou com propriedade, tudo certinho aí. Sim, a escala é inviável. A gente consegue fazer em casa um drone. Se você A quiser, fazer dá para você fazer em isso, casa, impressora 3D. isso. Agora, em escala industrial, o Brasil não tem uma indústria desenvolvida, né, prof? Tá meio. Não é que não é desenvolvida, não tem. A gente, como se fosse, preferir importação. Em certo momento da década de 90, preferiu se importar. E a indústria foi sucateando, sucateando, sucateando. E aí a gente tem da China muito mais barato. Você pegar na China, o negócio é R$ 5, R$ 20 um motor sem bucha, né? Que é aquele motor sem a bucha. Tem que ser padrão, é sem a bucha. E aí você vai comprar aqui numa loja de aeronáutica, de aviãozinho, né? A loja de aeromodelo, é R$ 120 um motor que é R$ 20 na China. Exato. Então tem isso, né? Você falou uma coisa que eu me lembrei sobre desenvolvimento, foi uma opção política. Eu vou falar uma coisa aqui que não tem nada a ver com a nossa aula, né? Eu lembro, eu era estudante e naquela época era uma outra política, né? Então havia uma restrição muito grande com relação a computadores, né? Para quê? Para que desenvolvesse no Brasil o primeiro computador. E o Brasil conseguiu iniciar o projeto do primeiro computador. Era computador de médio porte, se eu não me engano. A empresa chamava Cobra, Computadores Brasileiros. Então, na Unicamp, na própria Politécnica, na USP, tinha uns projetos lá. Até eu cheguei a conhecer um professor que trabalhou nesses projetos da construção do computador brasileiro, né? Então, o governo incentivava, né, o desenvolvimento e chegou a ser fabricado, chegou até a ser vendido. Claro que a qualidade desse Cobra com Unix, IBM, não chegava, porque, claro, estava em desenvolvimento. Mas aí, com a mudança da política, esses incentivos foram sendo esquecidos, não foram mais sendo repassados, e o Brasil foi perdendo gradativamente o know-how, e inclusive veículos, né? Inclusive veículos. Olha, eu não tenho certeza o que eu vou falar, mas parece que o primeiro veículo projetado mesmo no Brasil, apesar de ser Volkswagen, né, foi a Brasília. A Brasília foi um veículo projetado dentro da indústria brasileira. Os outros, todos os veículos, os projetos vieram de fora, né? A maioria deles. Eu acho que o projeto esqueci, um brasileiro, ele era de Campinas, o BR-800, era um carro brasileiro, um jipinho, também brasileiro. A maior parte da indústria automobilística, os projetos vêm de fora, né? E algumas peças vêm de fora também. E hoje
praticamente nós não temos quase nada, né, sendo fabricado aqui. Até o liquidificador, né, vem da China, né? Eu acho errado, particularmente falando. Eu acho errado. Nós ficamos aqui como prestadores de serviço, né, claro, e usuários, né, simplesmente consumidores desses produtos aí de alta tecnologia. E não desenvolveu aqui a tecnologia. Como a Amanda comentou, é o fato. Para mudar isso, agora no ponto que estamos, sinceramente, eu não vejo. Eu sou formado em engenharia, né? Sou engenheiro mecânico. Então, tem muitas coisas aí que eu poderia comentar com vocês, mas não, só se houvesse um tempo, aí a gente conversava. Passei por algumas coisas. Eu trabalhei em indústria, né? Tal. E as indústrias que eu passei por... Eu trabalhei na Ingesa, né? A Ingesa era uma empresa brasileira, 100% brasileira, né? Foi para o espaço, foi para as cucuias. Tinha muita tecnologia. Não era só equipamento militar, eles trabalhavam, estavam começando a fazer helicópteros, eles faziam motor para o metrô, motor elétrico, né, dos trens, caminhões, fazia jeep, né, jeep militar, né, caminhão militar também, e algumas outras coisas. Na minha área era a parte de munição. A empresa tinha 10, acho que 10 ou 8 unidades no Brasil todo. Depois foi tudo para o espaço. Acabou tudo. É isso. Paciência. Mas, às vezes, essas histórias desanimam, né, os jovens. Né? Eu não gosto muito de ficar falando, apesar de ter outras alternativas de Fica trabalho. tranquilo, prof, fica tranquilo. Eu tenho, como eu dou aula de construção de educação maker, tem muita criançada que está com uma esperança, que já mexe em hardware livre. Então, essa indústria do livre, né, Isso, sem patente, isso aí é muito forte. Então, tem a criançada já montando robô em casa. Eu isso. acho que é por aí que vai acontecer. Vai ser uma coisa meio que nas casas, tipo garagem americana, né? Que a pessoa monta nos Estados Unidos, tipo na garagem, aí ela sai com um drone de lá, com um robô de lá, né? Eu acho que é mais por aí que vai acontecer, viu? Nas crianças, nos mais jovens, né? Tem razão. Vai, como eu disse no início, vai agora da criatividade. Existe um japonês americano, né? E se eu achar esse vídeo, eu passo para vocês. Ele falou isso há uns 4, 5 anos atrás, acredito, mais ou menos isso, no YouTube. Foi uma conferência que o que vai dar renda agora, nesses anos 2020, talvez 2030, vai ser o trabalho intelectual, né? A criatividade. Não vai ser tanto a fabricação, porque se você pegar a indústria, os robôs estão trabalhando, né? Uma grande parte das indústrias. Até na agricultura, né? A gente sabe que tem automação. E o ser humano agora, ele vai partir para a criatividade, para poder, então, ter uma atividade, ter uma renda, né? E é a área de vocês, na verdade, né? E tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa. Então, a Amanda falou também, novamente, aí uma coisa interessante. Tem que buscar esses caminhos, né, alternativas aí. E o brasileiro, ele tem essa característica, né, por incrível que pareça, né. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Espero que dê certo aí, né. Desenvolver artefatos aí, né, como ela disse, novos, né, solucionar novos problemas aí, usando a criatividade. É isso. Eu já não conseguiria, né, com a idade que eu tenho que continuar a fazer o que eu estou fazendo, né? Mas o jovem tem uma capacidade de busca, né? Alternativas, né? Jovem que eu digo a partir dos 14, 15, 30, até os 40 anos é jovem ainda. Né? Passou disso, tem que se preocupar, né? Mas dá tempo de fazer muita coisa, né? Ainda, né? Certo? Aí eu vou falar uma coisa aqui que, para encerrar a conversa de hoje, né?
para deixar vocês livres, né? Comecei a andar de moto quando eu tinha 42 anos, né? Eu não andava de moto, pois, por necessidade, então nunca é tarde, né, para a gente aprender alguma coisa, né? 42 ou 44 anos, né? Até então eu não andava de moto, né? Eu me tornei um motoqueiro aos 44 anos, eu acho. É isso. Gente, alguém falou Gurgel, é verdade, é o Gurgel mesmo, tá? Ele fez até o carro elétrico na década de 80, olha só, hein? Na década de 80 ele fez o primeiro carro elétrico brasileiro. Nunca é tarde. Bom, vou liberar vocês. Chega de blá blá blá, né? A gente fica conversando, mas às vezes é bom para conhecer o professor e as coisas, né, que a gente pensa. Vamos marcar o nosso encontro, então, se Deus quiser, para quarta-feira que vem. Espero que todos vocês estejam bem aí, saúde, né, disposição, e vamos que vamos, tá? Tudo bem? Boa noite, prof. Tudo bem? Tchau, tchau. Tchau, boa noite, até mais. Eu vou desligar então aqui a reunião, tá? Boa noite, professor. Falou. Boa noite.